Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repare Podcast. Estamos hoje aqui com Paulo Roberto, meu irmãozão aqui. Ele é empresário, desenvolvedor de software, mais de 20 anos. Já desenvolveu diversos softwares, programas para grandes players do mercado. Mas o mais fácil é ele mesmo se apresentar aí. Obrigado, Som, aí pela oportunidade. Como você disse, meu nome é Paulo Roberto, tenho 38 anos, pai de 3 meninas, da Isabel, da Clara e da Malu, né? Casado com a Mirella. E hoje morando aqui em São Paulo, ali em Alphaville. Por que eu falo hoje morando aqui em São Paulo? Porque, né, como você já sabe, já morei em alguns cantos aí do Brasil e do mundo. E desde criança, desde moleque, eu mexi com software, com programa, então acho que tem até mais de 20 anos, tá? Mais de 20. 20 anos, assim, profissionalmente falando. Normalmente eu também, é o que eu falo assim, daí eu nasci, eu achava que era programador. Mesmo? Eu achava que era programador, mas eu fui descobrir isso com meus 35 anos, que eu não conseguia fazer nada. É sério? Mas você chegou a desenvolver software, alguma coisa assim ou não? Então, não que eu desenvolvi, eu sou formado em tecnologia e mídias e especializado em design de interface. Só que antes eu tentei fazer ciência da computação e sistema de informação, só que eu fiz meio um ano e por alguns problemas pessoais aí eu parei, né? Ciência da computação é pesado, mano. Então, minha pergunta é essa, na verdade assim, você é programador, você é formado nisso aí? Eu sou formado em ciência da computação na Universidade de Santa Amaro, aqui em São Paulo. Eu vim pra cá com 17 anos de idade, que eu sou nascido em Angra, né? As pessoas perguntam assim, de onde eu sou? Às vezes eu fico até com dúvida de dizer, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tava morando na Bahia, as pessoas perguntavam, de onde você é? Aí eu ficava pensando, o que eu vou falar? De São Paulo? Porque eu tava morando em São Paulo antes de ir pra Bahia. Mas só que eu não sou de Sou Paulo, né? Sou nascido em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Aí quando eu saí da Bahia e fui pro Rio Grande do Sul, as pessoas perguntavam, de onde você é? Aí eu falei, poxa, se eu falar que é da Bahia, os caras acham que eu sou baiano, mas eu não sou baiano também. Então, sempre quando a pessoa pergunta assim, de onde você é, eu fico assim, você quer saber o quê? Onde eu nasci ou de onde eu tô vindo agora? Onde eu morava antes de morar aqui, né? Porque nascido mesmo, eu sou nascido em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O Fausto aí tá ao vivo. Abraço, o Fausto. Em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Mas eu vim pra São Paulo muito cedo, assim, com 6 anos de idade. Não, com 4 anos de idade foi acho que a primeira experiência que eu tive em São Paulo. Quando eu era criança, meu pai trabalhava aqui, aí a gente passou uma temporada aqui. Aí depois a gente voltou pra Guarulhos. Dos 6 aos 10 anos eu morei em Guarulhos. E aí depois eu voltei pra Angra, pro Rio de Janeiro, né? Entre Angra e Paraty. A gente ficava mudando assim, morando um pouco em Angra, morando um pouco em Paraty. E aí com 17 anos eu vim pra São Paulo. Foi quando eu saí realmente de casa, assim. 17 anos eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, eu preciso aprender a me virar sozinho. Tá. Mas por que você fazia... Os seus pais que ficavam mudando era o trabalho deles? Meu pai trabalhava na construção civil, né? Então, onde tinha trabalho ele ia. Então teve uma época na minha vida que a gente morava no Rio de Janeiro e meu pai trabalhava em São Paulo. Eu só via meu pai só, tipo, sexta, sábado, domingo. Lembro até hoje que, tipo assim, Fantástico, aquela musiquinha do Fantástico, pra mim era sinal que meu pai ia embora. Porque ele ia embora domingo à noite. Pra trabalhar aqui em São Paulo na segunda de manhã. E aí passava a semana toda em São Paulo e voltava sexta pra casa. E ficou assim um tempão, alguns anos assim. E aí ele decidiu levar a gente pra São Paulo. Conseguiu um lugar lá e a gente foi morar em Guarulhos. Então, por isso que eu me mudei muito, assim, por conta do meu pai, assim, que onde tinha trabalho ele ia e levava a família junto, né? Sim. E aí eu vim pra São Paulo quando criança, depois Angra. Aí ficou entre Angra e Paraty também por conta disso, né? De trabalho. E é perto também Angra e Paraty. Não sei se você conhece a região lá. Sim, conheço. Angra e Paraty é o quê? Uma hora de carro? No máximo, né? umas 2 horinhas. Assim. Horas, né? Agora porque botaram vários pardais, né? Radar. Nos radares. Pardal, a gente chama de pardal, né? Colocaram vários radares lá e aí o pessoal tem que andar mais devagar, né? Mas dá pra fazer em 1 horinha, sentando. Entendi. E aí, por conta do trabalho do meu pai, eu me mudei muito. Mas só que com 17 anos eu vim pra São Paulo sozinho.
Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, cara, eu preciso aprender a me virar sozinho, porque um dia meus pais vão morrer. Você acredita? Foi, eu acho que a primeira chave que virou na minha cabeça. Meus pais vão morrer e eu preciso aprender a me virar sozinho. E eu via muitos amigos assim, falando: você é muito dependente dos seus pais, tudo você pede pros seus pais. Tipo, até um copo d'água eu pedia, minha mãe me dava. Mas isso com 17 anos. Com 15, 16, 17 anos. né? É. E aí eu pensei assim, mano, eu preciso sair de casa, preciso aprender a me virar sozinho. Aí eu tinha duas alternativas. Uhum. Ou eu ia pro exército, tá? Era uma das alternativas na minha cabeça. Tá. Falei, mano, eu vou pro exército, vou ralar lá, entendeu? Pra aprender a me virar sozinho. Ou vou estudar fora. Estudar num outro estado, assim, em São Paulo, por exemplo. Porque eu conheci algumas pessoas que vinham pra universidade, moravam na universidade, trabalhavam pra pagar os estudos, né? Que eu era adventista do sétimo dia, quando eu era jovem, adolescente. E aí tinha umas universidades aqui em São Paulo. Vocês já ouviram falar da Unasp, Universidade de Santa Amaro? Ou de Santa Amaro, não, Universidade Adventista de São Paulo. E aí eu conheci algumas pessoas que iam pra isso. Eu falei assim, ou eu vou pra um internato, né? Que os caras chamam de internato, né? Tipo, vou pra um internato ou eu vou pro exército. Só que aí eu pensei assim, pô, se eu for pro exército, eu vou ter depois que fazer faculdade. Porque na minha cabeça tava aquele script que todo mundo tem. Qual que é o script? Estudar, vai pra faculdade, arrumar um trabalho, diploma, faz trabalho, fazer dinheiro, casar, ter filho, se aposentar, viver de renda. Eu tinha esse script também na minha cabeça. Que teoricamente não é ruim, né? É um script, padrão, mas só né? que é um script limitado. Sim. Entendeu? Mas qual que é a parada desse script? Que tem gente que roda script muito rápido. Roda esse programa muito rápido. E consegue meio que zerar a vida muito cedo. Aí ele percebe que aquele script ali não é... Tem algo a mais do que aquilo. Tá faltando alguma coisa. Exato. Entendeu? Porque eu, com 20 e poucos anos, já tinha zerado a vida, digamos assim. Ganhava mais que meu pai nunca imaginou ganhar na vida. Cara, mas já assim... tinha filho, tinha casa, tinha tudo. E aí, Você depois? tinha filho com esse... Nossa! Com 20... Não, com uns 27 já tinha uma filha, já. Eu casei com 20 e pouco. Entendeu? Então, quando você vê... E tem gente que não consegue fazer isso com 40, 50, 60 anos. Entendeu? Eu, no caso, eu tive filho agora, né? 40 anos. São 40... O segundo tem 6 anos atrás, né? Então, 35 o primeiro. Então... 35. Não, eu tive meus filhos antes dos 30. 35. A minha primeira filha. E já tive um emprego que pagava bem antes dos 30. Na verdade, tudo antes dos 30. Mas assim, cara, como que você tinha essa mentalidade pra isso? Porque assim, eu não sei, eu tento procurar... De ter filho? Não, de você querer sair de casa tão cedo. As pessoas, na verdade... Quer dizer, eu acho que é muito atual. Na verdade, eu acredito, né? Chutando. Naquela época, a gente tinha um pouco mais essa questão de vou tentar ser mais independente, né? Do que atual. Não sei, não. Eu acho que é mais a questão regional, essa cultura. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura é com 17 anos, realmente o cara sai de casa pra fazer faculdade mesmo. E se dali não voltar mais, né? É verdade, nos Estados Unidos mas é cultural, assim. Mas pra mim, foi mais uma questão assim, mano, eu preciso. Entendeu? Meus pais vão morrer um dia. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Não, eu tô tentando buscar. Cara, por que veio isso na sua cabeça? Meus pais vão morrer um dia. Não, eu vou te falar, porque meu pai, ele até hoje, ele é hipocondríaco. Meus pais são hipocondríacos. Meu pai falava que já ia morrer quando ele tinha 50 anos. Entendi, eles ficam falando, vou morrer. Eu tô velho, vou morrer. Eu tô velho, vou morrer. Eu já te explico, é exatamente por causa disso. Eu tô velho, eu vou morrer. Eu falei, cara, meu pai vai morrer. E aí, como é que eu me viro? Ei, sabe quantos anos meu pai tem até hoje? Tá vivo até hoje. Você que tá acompanhando aí, meu pai tá vivo até hoje. Tem 79 anos. Olha, ele tá dizendo que vai morrer já tem uns 30 anos. O cara vai bater o recorde lá, 100 e poucos anos. Exatamente. Então isso me gerou essa vontade de aprender a me virar sozinho, de aprender a dar conta da minha própria vida. E aí fez eu ter que decidir, ou ir pro exército, ou ir pro internato na faculdade. Só que a parada de ir pro exército, eu pensei com a cabeça assim, pô, se eu for pro exército, fico lá um tempo, 1, 2 anos, sei lá quantos anos que eu vou ficar lá, depois eu vou ter que fazer faculdade. Então eu vou perder o tempo. Entendeu? E pra mim, tempo é uma parada assim muito importante, que é uma coisa, acho que é um dos recursos mais importantes que a gente tem, né? Hoje eu tenho muito mais consciência do que eu tinha naquela época. Naquela época eu já tinha consciência da importância do tempo.
Hoje eu tenho certeza, né, da importância dele. E aí eu falei, não vou. Porque na minha cabeça eu tinha que fazer faculdade. Na minha cabeça eu tinha que ter um diploma. Na minha cabeça eu tinha que continuar estudando. E não tá errado, não. Não, tá certo, Tá bom certo, isso, tá tem certo. que estudar. Sim. Só que aí eu fui, falei, então eu não vou pro exército, não. Vou pra faculdade. Vou fazer universidade lá em São Paulo. Aí eu conheci algumas pessoas que faziam a UNASP, Universidade Adventista de São Paulo. Aí eu fiz o vestibular, passei no vestibular, mas só que meus pais não tinham grana pra bancar a faculdade. E aí eu apliquei pra bolsa, né? Tem a bolsa lá que eles falam, né? Semi, que você paga 100% com trabalho, a metade com trabalho. E além da faculdade tem alojamento e comida, né? Tá. Então é realmente um internato. Você vive, estuda, trabalha, tudo dentro da faculdade. Eu me apliquei, só que eu não consegui a bolsa. Eu falei, mano, e agora? Nem a metade, assim, eu consegui. Só que eu, quando eu morava lá em Angra, né, e frequentava a igreja adventista, eu era amigo do pastor, e o pastor, ele tinha um contato de um cara chamado, assim, Milton Afonso. Tá. Doutor Milton Afonso, já ouviu falar? Não. Doutor Milton Afonso foi o cara que criou o plano de saúde no Brasil. Golden Cross. Já ouviu falar de Golden Cross? Eu tinha Golden Cross. Era dele. Entendi. Nossa. Ele criou. E aí ele frequentava lá. Ele tinha simplesmente uma ilha em Angra. É, tipo assim, não, uma ilha. Eu tenho uma ilha, né? Depois... Você tem um carro, um apartamento, o cara tinha uma ilha. Com lanche e tudo, né? E aí o cara, ele frequentava a igreja lá em Angra, né? Ele atravessava de lancha, saía da ilha dele, atravessava e ia pra igreja do Camorim, que fica em frente à ilha que ele possui. E aí eu consegui o contato dele. E ele é um cara, assim, fenomenal, sabe? Ele ajudou muita gente. Na época, ele saiu até numa matéria no jornal dizendo quantos mil engenheiros ele formou. Ele formou muita gente. Eu, inclusive, eu sou formado por conta dele. Porque ele me ajudou também. E aí, ele também ajudava muito, ainda ajuda, né? A igreja adventista, construir templos, igreja, etc e tal. Aí eu consigo o contato dele, eu liguei, mano. Eu peguei o celular do pastor e eu liguei. Eu falei, mano, aqui é Paulo, eu sou um jovem aqui da Japuíba e tal, não sei o quê. E eu fiz a faculdade lá, o vestibular na Unasp. E aí eu queria uma bolsa e tal, não sei o quê, porque meu pai não tinha condições de pagar. Aí ele falou, eu vou estar aí na igreja, tal dia, tal. Aí a gente se encontrar, a gente conversa. Eu, beleza. Aí eu fui no dia lá no culto. E aí acabou o culto, fui lá no fundo da igreja. Ele tava lá, então, eu sou o Paulo que te ligou, jovem. Isso eu tinha 16 anos. Caraca, meu. 16 anos. 16 pra 17. E aí, ele falando, então... Aí eu falei pra ele, meus pais não têm condições de pagar a faculdade toda. Alguma coisa eles conseguem. Então, eu sei que o senhor tem muita influência. Será que o senhor poderia interceder por mim lá na universidade e pedir a bolsa? Porque eu já tinha feito o vestibular, já tinha passado no vestibular, só que a bolsa tinha sido indeferida. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, a universidade ela tá um pouco com dificuldade financeira justamente porque tem muito bolsista, né? Aí você sabe que todo business tem que ter fluxo de caixa, né? Hoje a gente tem essa consciência, né? Mas imagina um menino de 16 anos, não sabe nada disso. Aí ele chegou e falou assim, faz o vestibular na minha universidade. Como é que é? Peraí. Só na minha, né? Não, faz na minha. Na universidade você passa, eu te arrumo. Eu falei, beleza, fechou. Caraca, meu. Aí eu fui, vim com a minha mãe pra São Paulo pra fazer o vestibular. Saí de Angra dos Reis 8 horas da manhã, no dia do vestibular. Chegamos aqui 4 horas da tarde, se eu não me engano. Porque é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Normalmente de ônibus demora esse tanto assim. Chegamos aqui umas 4 horas da tarde, o vestibular era de noite. E aí eu terminei o vestibular, era umas 10 horas da noite. E aí fomos pra rodoviária. E já não tinha mais ônibus pra Angra. Aí pegamos ônibus pro Rio. Aí cheguei no Rio no outro dia, 6 horas da manhã. Passei da meia-noite às 6 horas da manhã viajando. Cheguei em Angra, peguei do Rio uma van pra Angra. Cheguei em Angra 8 horas da manhã. Ou seja, eu rodei 24 horas pra fazer um vestibular, cara, sem dormir. Eu tava dormindo sentado, assim. Nossa. Inclusive, eu conto essa história no meu livro. Eu lancei um livro, não sei se eu te falei. Depois eu conto mais um pouco sobre você. Você trazer o livro. Não trouxe ele físico, ele já tá na Amazon. Então vai, entendi. Você que tá aí, ó. Qual que é a câmera aqui? Ali? Qual? Aquela lá. Essa aqui? Vai lá na Amazon.com. Olha lá. Porque ela, o meu reencontro com ele, eu conto isso lá.
Então baixa lá, tem pra Kindle e tem o capa dura também. Entendi. E aí eu voltei, fiz o vestibular e voltei pra casa e tal. E aí aí teve uma época em Angra que teve uma chuva muito forte. Várias vezes, né? Teve chuva muito forte lá, mas essa foi bem marcante, porque eu vivi, sabe, isso. 2002, se eu não me engano, pra 2003, assim. Que desabou muita coisa, muita gente morreu, deu alagamento. Uhum. A minha casa deu água, assim, ó, na metade da parede. O cara entrava de Nossa. caiaque dentro da minha casa, assim. Cara, isso E eu vivi isso, cara. E aí eu lembro que quando começou a encher, a única coisa que salvei foi o computador que eu tinha. Salvei e botei em cima do armário, assim, pra não molhar, pra não estragar. E aí quando a água baixou, a primeira coisa que eu fiz foi ver como é o resultado do vestibular, né, que eu tinha o feito. alagamento foi depois de fazer o vestibular, você tava... O alagamento. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que tá virada aqui. Ajeita um pouquinho pra cá. Aí, isso. Deu. Ficou melhor, E aí, quando a água baixou e tal, peguei lá o computador, liguei, aí acessei a internet, aí eu consultei lá, aí tinha meu nome, saiu meu nome lá. E aí tinha um número na frente, eu até perguntei pro meu pai aqui, pai, o que quer dizer isso aqui, né? Tinha um número 1 na frente, assim. Ele falou assim, você passou em primeiro lugar. Caraca, eu falei, meu. que da hora, mano. Aí eu passei em primeiro lugar no vestibular, e aí eu liguei pra ele, né? Falei, doutor Milton, se lembra? Então, fui lá, fiz o vestibular e passei em primeiro lugar, né? Daquela valorizada, né? Hoje a gente chama de brand, né? Aquele brand, vai passar em primeiro lugar e tal. E aí ele, pô, legal, tudo bem. Aí ele me passou o contato do reitor e falou, ó, fala com o reitor lá, resolve tudo com ele, tá tudo certo. Foi assim que eu consegui a bolsa. Aí eu consegui a bolsa e vim fazer ciência da computação aqui em São Paulo. E aí nunca mais voltei pra casa. Aí então você tá em São Paulo agora Desde os 17 anos eu vim pra São Paulo. Aí eu morei um bom tempo aqui. Morei em Guarulhos também depois de adulto. Morei em Campinas. E nunca mais voltei pro estado do Rio de Janeiro. Só pra passear, né? Fazer os seus eventos. Minha imersão. Sua imersão, né? Só pra ir na ilha, botar os caras lá pra... Cara, eu vou ser bem... Eu tenho umas perguntas, eu acho que... Pode perguntar, fica à vontade. Eu sou curioso, né? Como que você foi parar em Alphaville, afinal, né? Então, nessas minhas viagens, né? Nessa minha vida aí doida, eu tava morando na Bahia. Aí nisso que eu tava morando na Bahia, veio pandemia, os negócios não estavam muito bem pra mim. E aí eu fui pra Angra, onde eu tenho uma casa na ilha. E na época eu não tava conectado, assim, sabe? Eu era adventista, mas depois, com uns 20 e poucos anos, nunca mais eu frequentei. Fiquei totalmente desconectado de Deus mesmo, sabe? Tipo, Deus, que Deus? Pra mim, Deus não tinha mais sentido nenhum. Né? Eu falei, não, isso não tem Deus, não. Isso é tudo... É isso aí que tem e pronto, acabou. E aí, mas só que eu fui me retirar lá nessa casa pra meditar. Pra ficar sozinho e ver o que ia fazer, a decisão que ia tomar. E aí eu tive essa direção de... Que hoje eu sei que é Deus. E já tava conversando comigo, mas pra mim, na época, não entendia, né? Que era pra eu sair... era pra vir pra São Paulo e de São Paulo ir pra fora do país. Aí eu falei, beleza, vamos fazer isso aí então. Aí eu cheguei até ser aceito no mestrado na universidade dos Estados Unidos, né? Pra estudar lá. Só que aí, por conta da pandemia, todos os consulados estavam fechados. Eu não conseguia tirar o visto de estudante. Já tinha o de turista, mas não valia, né? Tem que ser o de estudante. E aí, um primo meu que mora no Canadá falou assim, cara, por que você não vem pro Canadá? O Canadá aqui é mais tranquilo, tá de boa, tá aberto. Tá... Canadá assim também, né? Eu falei, beleza, vamos pro Canadá. Só que eu já tava querendo sair da Bahia. E aí eu tinha visitado Gramado, Rio Grande do Sul. Tá dando nó na cabeça, né? Eu tô, porque na verdade, assim, você falou que tava em São Paulo, aí na pandemia você foi pra Bahia. Não, antes da pandemia eu tava morando na Bahia. Tá. Eu peguei a pandemia, eu tava morando na Bahia. Tá. Eu fui pra Bahia em 2017. Eu fui pra Bahia depois de um divórcio, depois de ter terminado uma sociedade aqui em São Paulo, eu me mudei pra lá. E aí, tá dando nó, né? Eu tô curioso agora também. Eu não quero mudar muito, desviar dos assuntos, mas... Fica à vontade. Você tinha seu negócio,
Exato. Que negócio que era esse? Era uma empresa de consultoria Consultoria. também, desenvolvimento de software. Tá. E aí eu passei, assim, eu acho que uma das maiores crises da minha vida, assim. Foi quando perdi o casamento, rompi com o sócio. Foi, assim, um momento bem difícil, sabe? E aí nisso eu tinha que tomar uma decisão, né? Aí eu tinha recebido... Eu tava empreendendo nessa empresa. Aí eu falei assim, eu vou voltar pro mercado. Aí eu fui e decidi atualizar meu currículo e fui chamado pra Ásia. Pra trabalhar na Ásia. Você foi pra Ásia? Ainda não Ainda não foi. Tá. Ainda não. Mas eu fui convidado pra ir pra lá. E eu já tinha uma filha de 2 anos, né? E antes de eu ir pra lá, eu fui pra Bahia pra encerrar os contratos. Tinha um cliente na Bahia pra falar que eu já não tava mais na empresa, que não tinha nada a ver mais com aquilo. E aí, quando eu fui pra Bahia, o cara me fez um convite pra tocar um projeto lá. E aí eu já tinha até dado ok lá pra Ásia, que eu ia pra Ásia. Aí eu fiquei com aquelas 2 situações. Vou pra Bahia ou vou pra Ásia? Aí eu refleti, e aí eu decidi ir pra Bahia. Porque ia estar perto da minha filha, que morava em São Paulo, eu tava divorciado, mas eu tinha uma filha. Tava perto de Angra, eu gosto de Angra. Perto do mar, eu adoro o mar, cara. Eu gosto de pegar barco e navegar. Eu falei, mano, eu vou estar perto das pessoas, das coisas, de tudo que eu amo e que me fortalece. Então eu vou ficar na Bahia. Aí eu aceitei o desafio e me mudei pra Bahia. Essa decisão foi um pouquinho... Não foi difícil, né? Não, vou ficar com a minha família aqui. Não, cara, foi difícil Ásia? porque... Não. Você vai pegar no lado do mundo, meu. Então, cara, mas eu tinha essa vontade de ir pra fora, trabalhar na minha área, fora do país, né? Não sei, hoje eu entendo essa minha vontade de ir pra fora. Na realidade, não era pra trabalhar na minha área, entendeu? Hoje, pra mim, tá muito claro que faz parte do meu propósito. Inclusive, com o movimento que a gente tá fazendo também, dos homens de honra e com as coisas que vai conectar com o que você me perguntou, né? Como é que eu fui parar em Alphaville. Pra mim, tá muito claro que no meu propósito é de abrir novas frentes e levar a mensagem de Deus em outros lugares. E aí hoje eu entendo que essa minha vontade de estar pra fora, assim, é exatamente isso, de levar a mensagem pra outros lugares. Então, não foi uma decisão fácil, ficar na Bahia ou ir pra fora. Foi uma decisão difícil pra caramba. Falo brincando, tá, gente? Nossa, não, foi, cara, foi complicado, porque eu tava na casa da minha irmã, tava divorciado, tava na casa da minha irmã. E aí eu tava solteiro, né? Porque divorciado e tal. Foi até interessante que quando eu sentei na cadeira do barbeiro que tem lá, que já é falecido em Angra, que eu só gostava de cortar o cabelo nele, chamado Jorginho, ele era um cara que eu gostava de cortar o cabelo com ele, porque você sentava lá, ele falava assim, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, cara, deixa o cabelo legal assim assado. Ele fazia rapidinho e deixava o negócio bom, sabe? Porque a maioria dos barbeiros fica perguntando, como é que você quer cortar? Aí você fala, sei que, raspa aqui, tesoura ali. Aí ele chega e a maioria dos barbeiros, né, do salão, quantos dedos? Sei lá, mano, quantos Você que é o dedos, profissional. irmão. Tá ligado? É a mesma coisa que o cara chamar você pra fazer um serviço e você fala, meu irmão, 2 centímetros pra lá. Mano, você é o artista do cabelo. Você tem que deixar o negócio bonito. Então o problema é seu, irmão. Só que ele já sabia, ele fazia, eu confiava nele. Hoje em dia, quando eu vou nesses lugares, os caras... eu nem tenho muita paciência, sabe? Tipo, sei lá, 2 dedos, 3 dedos, enfim. Aí, quando eu sentei no salão com ele, ele do nada, assim, chegou e falou assim, cara, você vai... Do nada, não tinha falado isso pra ninguém. Eu tava nesse dilema de decidir Bahia ou Ásia, e só eu sabia disso. Não tinha falado com ninguém. E aí... Eu sentei no salão, ele começou a cortar meu cabelo, aí do nada ele chegou e falou assim, cara, eu vejo que você tá indo trabalhar pra fora, você vai trabalhar lá fora. Vai pros Estados Unidos. Acho que foi Estados Unidos que ele falou. Você vai trabalhar lá e tal, não sei o que lá. Eu fiquei olhando assim pra cara dele, falei, mano, maluco. Fala pra cortar o cabelo, tá mandando pra do nada, mano. Eu falei isso, não tinha falado isso com ninguém. E eu tava exatamente nesse dilema interno. Pra onde eu vou? Da hora, isso. Aí, da hora, né? Toda hora não, né? Não, Aí eu falei, mano...
Aí eu fiquei olhando assim, ele falou, e você vai pros Estados Unidos, tá, 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 tá. Aí eu falei assim, cara, você errou por um pouco, porque realmente eu recebi um chamado pra trabalhar fora. E eu tô exatamente nesse processo de decisão. Mas não é Estados Unidos, não. Aham. Aí ele falou, mas fala inglês? Eu falei, fala inglês. Aí eu falei, é isso aí. Que doido aí. Aí eu falei, beleza. E ele até falou assim na época, aí você vai ser diretor depois, aí você me leva como seu mentor lá. Aham. E aí eu falei, beleza. Só que aí eu acabei decidindo não ir pra lá. Uhum. Não ir pra lá. Aí eu fui pra Bahia. E lá eu fiquei 4 anos, onde eu conheci a minha esposa atual, Mirella. Beijão no seu coração, meu amor, te amo. E onde eu tive a Clara, Uhum. uma filha, minha primeira filha com ela. E a gente começou a construir a nossa família lá, na Bahia. E aí eu morei lá 4 anos. E aí, quando chegou a pandemia, eu estava lá, Aham. na Bahia. E aí chegou nesse momento que eu fiz uma reflexão, uma meditação e eu senti de ir pra fora, de vir pra São Paulo por causa da minha filha também, Uhum. mais velha, que mora no interior de São Paulo. Vim pra cá e depois ir pra fora. Aí eu, beleza, vou fazer isso. Aí eu voltei pra Feira de Santana, onde eu morava, eu falei pra minha esposa, a gente vai pra fora. Vamos primeiro pra São Paulo e de São Paulo a gente vai pra fora. Aí ela não se animou muito, porque ia pra São Paulo. Por ir pra fora, ela se animou. Tá. Mas pra São Paulo, não. Porque ela não tinha uma boa impressão de São Paulo. São Paulo, realmente, as poucas vezes que eu vim com ela aqui, ela, tipo assim, presenciou o carro sendo assaltado na frente, Ah. sabe? Imagina ali na 23. Ah, mas ela já conhecia antes. Não, não. Assim. Ela quase não tinha saído de feira. Ela só Entendi. conhecia Bahia ali, feira, Salvador. Ela nunca tinha vindo pra São Paulo. E aí, as poucas vezes que ela veio comigo, assim, ela não teve uma boa impressão, não, entendeu? Aí ela não se animou muito essa questão de São Paulo, mas se animou pra ir pra fora. Só que aí a gente não botou energia nisso. Aí ficou naquilo, né? Ah, vamos um dia, né? Uhum. Até que a gente foi visitar Gramado, Tá. em maio, eu acho, de 2021, eu acho. Muito recente isso. É, foi na pandemia. Tá muito recente. A pandemia estourou foi o quê? 2020. 20, né? É. Então foi em 20. Acho que foi em 20, hein? Que eu fui pra Gramado. 20 ou 21. Aí eu fui. A gente foi passear. Aí chegou lá, a gente curtiu pra caramba. Ah, Gramado, eu não fui lá, mas lá é outro mundo também, né? Cara, é outro país, É outro mano. país, né? Nem parece Brasil. Parece muito Europa. Europa. Tipo, mano, é um lugar muito, muito bom, assim, muito tranquilo. Minha esposa adorou. Aí a gente falou assim, mano, vamos pra Gramado então. Porque aí eu tinha decidido ir pra fora, aí eu fui ver a questão da universidade, tinha sido aceito. Cara, eu nunca tinha sido aceito na minha vida na universidade americana. Eu fui aceito pra fazer mestrado lá, mano. Falei, mano, eu vou fazer o mestrado. E aí, só que os consulados tudo fechado. Aham. Aí a gente falou, vamos pro Canadá, então. E aí, antes de ir pro Canadá, vamos pra Gramado. Vamos fazer um test drive lá. Vamos ficar em Gramado. E... Porque lá é frio também, né? Frio pra Uhum. caramba. E de Aí você Gramado... saiu de uma ponta no lugar mais quente. É, pro sai mais- da Bahia, vai pro- pra Gramado. É, foi realmente o extremo. E aí eu fui pra lá com a minha esposa e com a minha filha, com a Clara. E minha esposa... E o que acontece? Pra ir pro Canadá, qual que seria a estratégia? Aí a estratégia seria, ela ia pra fazer uma faculdade Aham. lá, né? E a gente ia ter os vistos pra morar lá. E só que o inglês dela não era o suficiente. Então ela teve que fazer 6 meses de curso de inglês online. E era no fuso horário da Austrália. Ou seja, ela fazia das 10 horas da noite até 2 horas da manhã o curso de inglês. Todo dia. A mulher ali foi guerreira. Falei, não, eu vou alcançar esse nível pra ser aceito na universidade. E aí ela fez e tal. E a gente foi morar em Gramado. Só que quando chegou em Gramado, a gente descobriu que ela tava grávida. Aí não dá pra ir. É, Eles aí não, a gente- eles barram, né? Eles Só acho que que você- até rolaria, é, entendeu? é. Até rolaria, mas eu falei, mano, ir pro Canadá e ter filho lá, e você tá indo pra estudar, e como é que você vai estudar Aham. com criança pequena, sabe? Tipo, Muda tudo, né? é. Muda tudo. E Planejamento. tem um detalhe nessa história aí
dessa minha filha. Antes de sair de feira, eu senti que minha esposa estava grávida. Ah, você sabe. Você sente, né? Você sente. Aí só que eu não falei nada. Porque a gente já tava tudo esquematizado pra Aham. se mudar. E por que eu não falei? Porque eu acho que se eu falasse, a minha Sim. sogra não ia deixar a gente sair de lá, não. Minha sogra é de lá, né? De Feira de Santana. Aí eu não falei nada, não, deixei quieta. Quando chegou um Gramado, no primeiro dia, cara, que chegou no Gramado, na primeira segunda-feira, eu falei assim, vai lá na farmácia, compra um exame. Aí foi, né? Putz. Batata, mano. Você acredita? Não acredito. Acredito, sim, mano. Tá caindo aqui, ó. O celularzinho, levanta ele aqui. Ai, caraca. Escorregou. Aí. Isso aí. Aí a gente chegou lá, fez o exame. A primeira coisa que a gente fez em Gramado foi o exame de gravidez. Ela tava grávida. Aí eu falei, mano, vamos ficar um pouco mais aqui, né? Vamos ter o filho aqui e ver o que vai acontecer, né? Só que aí o que aconteceu? Eu já tava seguindo um doidinho da internet aí, não sei se você conhece, um tal de Pablo Marçal. Acho que já tava seguindo também. E aí eu tava acompanhando ele e tal, algumas lives de manhã cedo, as parábolas do reino, aquelas parábolas do reino pra mim foi fantástico. Aquilo ali virou muita chave na minha cabeça. O que me virou foi isso também pra mim. Nossa, foi ali, mano. E eu escutava aquelas parábolas, aquelas lives de manhã cedo com aquela vista do mirante ali entre Gramado e Canela. Acho que é Canela, aquela cidade vizinha. Sim, é. Então, entre Gramado e Canela. Tem um mirante ali, eu fazia a caminhada de manhã. Esse horário mesmo, caminhava 4h30 da manhã, eu tava caminhando. E eu escutava com aquela vista. E ali eu acabei virando algumas chaves na minha cabeça, né? Foi até que em dezembro a minha filha adoeceu, a Clara, com 3 anos de idade. Ela ficou doente, ela ficou com febre, com dor, do nada, assim, tava tudo super bem, do nada ela começou a ficar com dor, com febre. A gente levou no hospital. Os caras deram um remédio lá, mandou pra casa, isso num domingo. Aí passou segunda, terça, quarta. Ela continuava com dor e febre. E já tava no antibiótico. E normalmente você sabe, né? Você que é pai, você meteu antibiótico, logo 2 dias já resolve ali, né? Já baixa a febre, já fica sob controle. E nada, mano. A situação dela continuava com dor e com febre. Aí a gente levou pro hospital e ela foi só piorando. Pra dar uma resumida aí na história, ela ficou mal, cara, muito mal. Ela pegou pneumonia, com derrame pleural. E eu vi a morte do lado dela, mano. Foi uma situação foda. Então imagine você como pai. Sim. E quando ela tava na maca, assim, no hospital de Gramado, eu recomendo assim, não ficar doente em Gramado, tá? Vai só pra se divertir, não vai ficar doente não, porque o hospital é péssimo. Nossa. É péssimo. O atendimento lá é péssimo, o hospital péssimo. E aí ela tava lá numa situação e foi ali que eu me ajoelhei, assim, do lado da maca. E comecei a orar, coisa que eu fazia anos que eu não fazia. Anos. E ali, quando eu me ajoelhei, eu reconheci que realmente existe um Deus. E que eu precisava dele naquela hora. E aí, quando eu tava orando, assim, eu fico até um pouco emocionado, porque até hoje isso é muito forte. Eu vi alguém entrando na sala na hora. E aí eu fiquei com vontade de levantar, porque eu tava com vergonha de estar ajoelhado ali orando. Aí eu falei, não, vergonha é o cacete. Faz sentido, né? Vergonha. Eu tô aqui e eu continuei orando. Aí daqui a pouco eu sinto uma pessoa que se ajoelhou do meu lado, era minha esposa que tava entrando na sala. Aí eu tive uma visão, assim, de fora mesmo, assim, sabe? Terceira pessoa, assim, da minha família em volta ali naquela situação. E aquilo ali, que me preencheu, assim. E tive muita clareza do propósito da minha família, que era servir o Senhor. Naquela hora ali que a chave caiu. E aí eu pedi pra que Deus conectasse os filhos no meu caminho. Foi só a única coisa que eu pedi a Deus. Sabe? Nunca tive... as pessoas às vezes ficam fazendo oração e pedindo as coisas, às vezes não é atendida, sabe? É porque a pessoa às vezes não sabe pedir mesmo, sabia? Tá pedindo errado, Pedindo errado. E aí eu lembrei de uma coisa que o Paulo tinha falado. Quando um filho precisa, Deus conecta ao outro filho. E eu só pedi, Senhor, conecte seus filhos no meu caminho. Porque eu já tinha desacreditado na humanidade, sabia?
Quando você diz conecta seus filhos no caminho, pra ficar mais claro, seria assim, como? Assim, você diz no sentido de pessoas Pessoas. para os seus propósitos. O que você quer fazer, você conecta essas pessoas. Exato. Eu, por exemplo, eu precisava transferir minha filha, cara. Eu não conseguia Entendi. transferir minha filha. Entendi. Ligava pro hospital, o hospital não atendia, não conseguia falar com ninguém. Entendi. E o negócio burocrático. Eu lembro que eu deixei o meu telefone assim, ó, no Viva Voz, porque eu tava na música há um tempão, tentando fazer a transferência e não conseguia. Eu já tinha desacreditado da humanidade, mano. Eu falei, só tem filha da mãe nessa porra. Você queria salvar sua filha e nada rolava. Exato, não rolava. Não andava o negócio. Pra você ter ideia, não tinha nem quarto no hospital. Eles me colocaram num quarto de adulto, não tinha nem na área pediátrica, porque tinha várias coisas que aconteceram lá e eu chamei a responsável do hospital e aí eu mostrei, ó, tá vendo isso aqui, acontecendo isso. Aí a mulher falou, não, o que o senhor quer? Não sei, sabe, tipo, eu botei pressão lá, eu falei, não, eu só quero que você me ajude a transferir minha filha daqui, mano, só quero isso, só quero tirar ela daqui. Aí, nesse meio tempo, como a situação dela tava muito ruim, isso tudo, a gente passou uma noite inteira, a virada de um dia inteiro no pronto-socorro. Só no outro dia, na quinta-feira, que ela subiu pro quarto. A gente foi na quarta pro hospital, ficamos no quarto o dia inteiro, viramos a noite no pronto-socorro, e só na quinta que ela foi pro um quarto adulto, que não era nem pediátrico. Foi ali que eu vi a morte do lado da minha filha. Ali foi pesado. Foi quando eu me ajoelhei do lado da maca, quando eu orei, eu tive essa visão. E eu tava com o telefone no Viva Voz, tentando falar com alguém pra transferir a minha filha. E aí, quando eu fiz esse pedido mesmo, na minha oração, eu falei, Senhor, conecte seus filhos no meu caminho. Na hora que eu fiz esse pedido, mano, a pessoa atendeu um telefone e falou assim, alô? Nossa. Na hora. Tava naquela musiquinha de espera e eu desesperado. E aí, quando ela atendeu, eu vou falar pra você, as paradas meio que começou a andar que parecia um relógio. Se conectando, assim. Quando eu fui ver, no final do dia, eu tava no hospital, um dos hospitais melhores da América Latina, irmão. Que era em Porto Alegre, Moinhos de Vento. Padrão internacional. Quando eu cheguei no hospital, parecia que eu tava no hotel. E aí, chegamos no hospital, fomos pro quarto, conseguimos um quarto, conseguimos uma transferência. Fomos pro quarto, chegou no quarto. Aí ela fez uma avaliação, a doutora de plantão lá. Aí ela falou assim, eu tô de plantão na UTI, tem uma vaga lá, então acho que é melhor levar ela pra UTI, porque eu acompanho e monitoro lá. Na hora que ela falou isso, eu falei, mano, UTI? Porque tem uma vaga? Sim. Não faz sentido, né? Quem é um pouquinho sabe que o buraco é mais embaixo, né? Mas na hora eu respirei, não falei nada com a minha esposa. Eu falei, beleza, vamos pra UTI. E foi cena de filme, irmão. Foi pra UTI, chegou na UTI, cabo, fundo na menina, equipamento. Começou aqueles procedimentos todo, botar negócio no nariz dela, de hiperventilação, né? E aquele hiperventilação realmente só pode ser feito na UTI, porque pode dar parada cardíaca. Então tem que estar 100% monitorado. Cena de filme. Eu só... beleza. Então tá. E aí veio o médico lá e explicou a situação dela, que poderia ser. Ele falou que poderia ser 3 níveis, né? E eu falei, beleza, e o que pode acontecer nesses 3 níveis? Ele explicou. Aí o pior seria a cirurgia. E aí, pra variar, foi o pior. Nossa. Foi o pior da situação que ele mostrou ali, né? Que ela tinha que fazer cirurgia e tal. Na quinta-feira, na sexta ela já tava operando. Nossa, chegou foi assim. Muito rápido. Muito rápido. E isso porque na sexta ele falou assim, se for essa situação pior aqui, aí a gente vai ter que operar, vai ter que abrir e tal, não sei o quê. E aí ele falou, não, mas fica tranquilo, a gente faz no sábado e tal, não tem pressa não e tal. Daqui a pouco chega o pedido tudo 10 horas da noite indo pro centro cirúrgico. Nossa. Então não era, né? Cara, que... 10 horas da noite saindo pro centro cirúrgico. E aí ela foi, e aí eu comecei a entender várias coisas e comecei a ver realmente os filhos de Deus, sabe? Tipo, no meu caminho. Porque às vezes a gente tá desacreditado mesmo nas pessoas, porque a gente vê muita gente passando perna. O que aconteceu comigo na Bahia, meu irmão, eu fui passado perna assim, de forma avassaladora. Aí você acaba desacreditando um pouco nas pessoas, sabe? E aí eu já tava nesse nível, desacreditando de todo mundo, mas aí você viu que as pessoas estavam ali se doando, fazendo o melhor e tal. Eu lembro que até hoje que eu falei assim pro médico, eu falei, cara, o que precisar, irmão, pode fazer. Mesmo que o plano não cubra, eu pago. Fica de boa.
entendeu? Só faz, só resolve. E aí ele falou, não, a gente vai fazer o que precisa fazer, ficar tranquilo, tá, não sei o quê. Beleza. Aí foi lá, fez o que tinha que ser feito. Aí ela foi, fez a cirurgia. E aí quando ela voltou da cirurgia, olha só que louco. Voltou entubada, que o médico falou que ela poderia voltar entubada inconsciente. Uhum. Porque ela ficou praticamente sem um pulmão direito. Nossa. Ela com quantos anos? 3 anos de idade. O pulmão direito dela tinha isso aqui de Caraca. pus, ó. Quantos Nossa. ml tem isso aqui? 10. 250, né? Aqui, ó, 250 ml. Era aqui Ah, o copo 200 inteiro. 200 ml de pus. Muito bom dela. Eu fiz até esse teste, eu peguei um copo desse cheio assim e botei do lado dela quando ela tinha 3 anos de idade. Aham. Era o pulmão inteiro direito dela. Tá bom. O pulmão inteiro direito dela não funcionava mais. Por isso que ela tava na ventilação. Uhum. Ela já não tinha pulmão direito. E aí, imagina na minha cabeça, putz, mano, e sequela, e problema de pulmonar. Eu já tava vendo, falei, caraca, mano, daqui a pouco ela vai ser aquelas pessoas que precisam andar com oxigênio, Aham. né? Sabe, o cilindro. Imagina minha cabeça daquele turbulhão de coisas. E aí, a minha esposa, quando ela voltou do centro cirúrgico que tava entubada, minha esposa desmoronou, mano. A mãe tem como, né? Nossa. Desmoronou. Desmoronou porque realmente é bem forte, assim, a cena é bem, bem forte. E aí, ela chorou bastante, assim, sabe? Hum. Depois, se puder pegar uma aguinha lá, eu agradeço. Quer dizer, dá uns nó aqui, né? Sim. Deixa eu acabar água aqui. Eu pegar. Acabou aqui também. Você pegar lá, David? Por favor. A gente vai continuando aqui. E aí, Mas, ela chorou. Ela desmoronou lá. E aí ela chegou e falou assim pra mim. Quando a gente tava orando lá em cima, né? Em Gramado ainda. Ela falou assim. Eu falei que Deus podia levar ela. Se fosse da vontade dele. Mas que eu sentia que ela tinha muito que ensinar ainda aqui pra gente. E pra muita gente. Nossa, quando ela falou aquilo, eu falei assim, como assim, mano? A filha é minha também. Você entrega e fala assim, pode levar? Foi aí que eu entendi, mano. Aí que eu entendi. Aí eu falei pra ela, amor, relaxa. A nossa filha não é sobre ela, é sobre a gente. É o que a gente precisa aprender. Anote tudo. Anote tudo. Que a gente vai aprender um montão de coisa aqui. Aí eu peguei até, fiz um grupo do WhatsApp e comecei a anotar várias coisas, cara. Botei no meu livro, inclusive. Já fica aí a dica. Coloquei lá a lista de coisas que eu aprendi com esse processo ali durante a UTI. E aí eu fiquei mais tranquilo. Porque ela entregou na mão de Deus e disse que podia levar. E não tinha levado até então. Eu falei, então não é pra levar. É mais pra gente aprender mesmo. E a gente aprendeu coisa pra caramba, cara. Muita coisa. Foi aí que eu me reconectei. Entendeu? Foi aí que eu realmente entendi qual que era o propósito da minha família. E entendi qual era o meu propósito. Porque o Senhor já tinha me chamado pra fazer várias coisas quando eu era jovem e eu me neguei. Aquela história, né? Eu vejo. Realmente, quem é pai, assim. Na verdade, eu só o David vai voltar lá. Então a gente. Não me pega. Ah, só tem que fechar a porta aqui, David. Perdão aí. Porta e aí eu deixo a água aqui. Esse episódio é o mais improvisado de todos, né? A gente tá. Cara, mas. Quando você fala. Principalmente quando você fala da sua filha, assim, eu vejo que Deus usa isso. Naquela conversa que a gente tava tendo de escutar ele e tal. Ele tá lá falando, a gente não escuta. E ele chega num ponto que eu falo que tá gritando do seu lado, né? Acontece isso mesmo. E isso foi um grito, né? Foi E- exatamente isso. Mas aí eu acho. É aquela coisa, assim, que eu penso assim. É só uma suposição, assim, da situação. O que poderia acontecer. Aí eu fico pensando. É uma coisa que eu mais penso e eu sou grato nesse sentido. E se você não escuta nem isso? Entende? E na verdade, porque foi uma intercessão, né? Na sua Eu vida. acho que eu acredito muito que de alguma forma você vai ouvir, nem que seja no último segundo, sabe? Uhum.
De alguma forma isso vai interferir na sua vida de alguma forma, cara. Não sei, mas acho que no último segundo você escuta. É como se fosse, sei lá, imagina uma estrada e você só tem que ir nessa estrada e reto aqui na estrada e seguir o caminho. Mas você cisma de ficar assim, batendo nas laterais, sabe? Então eu acho que a lateral ela pode ser até um pouco elástica, mas chega um momento que ela te retorna pro caminho com força e aí é onde dói mais, entendeu? É aquela história, né? Tipo, você não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Que o pessoal fala. E essa experiência com a minha filha me fez reconectar, não só essa experiência, porque eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa mesmo naquela UTI. Que nem, por exemplo, sabe aquela passagem da Bíblia que diz que pra gente ser como criança, pra herdar o reino do céu? O pessoal que tá assistindo aí, que é bom de Bíblia, aí depois comenta aí qual que é a passagem aí. Cara, eu entendi. Muita gente acha que, você já parou pra pensar por que ele falou isso? Tipo, o que vem na sua cabeça? Ser como criança pra herdar o reino. Cara, eu parei pra pensar assim, eu falo assim, é você ser... Como eu falo, ter uma pureza, ser simples nas coisas. Acho que mais nesse sentido, assim. A maioria das pessoas pensam isso, ser puro, ser simples, perdoar as pessoas, porque a criança briga, daqui a pouco tá de boa, né? Mano, eu baixei um código ali, um download na hora. Compartilha esse código. Eu vou compartilhar, presta atenção, anota aí. Quando minha filha tava na UTI, tinha uma moça na enfermagem. E aí eu perguntei, né, por que ela tinha escolhido isso que ela tava fazendo, enfermagem, e ainda mais pra pediátrico, porque é meio punk assim, né? Você vê as criancinhas, às vezes uns bebezinhos, cheio de problema, UTI, mano. Pô, você chega na UTI já é o fim da linha, né? É dali direto pro caixão, né? Se passar pro outro lado, agora senão é pra casa, né? E a gente via muito situação complicada. E aí ela falou assim, não, mas eu gosto disso aqui. Eu prefiro a UTI pediátrica do que a de adulto. Aí eu perguntei, por quê? Ela falou assim, nossa, essa é forte, mano. Porque as crianças não desistem. Se fosse um adulto, já tinha entregado os pontos. Nossa. Naquela hora que ela falou que eu falei, puta que pariu. É verdade. Acho que se fosse eu na situação da minha filha, mano, eu já tinha chegado e falou, amor, pai, mãe, obrigado por tudo, valeu, tô indo nessa. Então, quando na Bíblia diz que seja como criança pra herdar o reino do céu, cara, é não desistir da própria vida, mano. Esse código é pesado, profundo. Nossa, na hora que aquilo abriu minha mente de um jeito, eu falei, caraca, é isso, mano. É não desistir da própria vida. A criança não desiste, cara, e ela se recupera muito rápido. Sim. Entre o adulto e uma criança, quem que se recupera rápido? A criança. Ela não desiste, ela é pura, ela vê tudo com os olhos bons, porque ela é boa. Entendeu? Aí eu comecei a entender, por isso que eu começo a observar muito a minha filha. Se é pra herdar o reino, tem que ser que nem ela, então eu olho. O que uma criança é? Criativa. A essência, né? Tá tudo na criança. A criança faz o que ela quer, mano. Eu tava falando isso há pouco tempo mesmo. Que, no caso, assim, de relacionamento com pessoas, né? Que a gente, tipo, no meu caso, eu tinha problema... Quer dizer, tinha problema que eu já desbloqueei tudo isso. Eu não conseguia relacionar com ninguém. E foi nessas aí o meu filho, né? Eu ficava observando o moleque assim, observando. Aí conversa, né? Criança aí as crianças me encosta no em um, fala, oi, já virou melhor amigo, tá abraçando e tal. Aí eu... Descolado. Eu falei, pô, é o natural, né? É, você já tem isso. É o natural. E aí eu até tava conversando isso, eu tava servindo lá na igreja que eu frequento. E a gente tava lá na frente, aí tem o Ale mesmo, um dos líderes. O cara soltão, assim, eu falei, Ale, você sempre foi assim? Cara, eu sempre fui assim, né? Aí eu falei, então, eu sou travado. Agora imagina um oriental travado. Todo mundo nem cumprimentar, né? Faz um cumprimentozinho assim. De longe. De longe. E oriental nem abraça, né? Nem então não abraça. É uma meio distante já, né? E aí eu falo, cara, e agora isso é coisa de 1 ano, assim. Quando eu entendi, tipo, eu achava que eu não gostava, fui criado assim, né? Aí eu vejo meu filho fazendo isso, as criançadas, eu falei, mano... Aí você vê como que é bom e precisa disso, né? É isso. Cara. A gente já tem tudo, só que aí quando a gente vai crescendo, a gente vai travando tudo. Por conta dos programadores. Da mente. Né? Verdade. Mas por conta mesmo de despreparo, né? Eu vejo hoje minha filha mesmo,
Pô, hoje, graças a Deus, tá saudável, tá tudo. E outro dia ela foi andar de bicicleta. Uhum. Ela tá com 5 anos, com 4 anos, ela foi andar de bicicleta, pediu pra tirar a rodinha. E aí, daqui a pouco, minha esposa manda um vídeo pra mim, minha filha andando sem rodinha, sozinha. Aí eu falei eu confesso pra você, cara, na hora, assim, eu senti até assim, caralho, que pai tô sendo eu, se não tava ali do lado da minha filha, pra ajudar ela. Porque você tem aquela imagem, né? Sim, do pai ensinando e do lado e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, caraca, mano, eu tinha que estar perto, ajudando ela nesse momento. E ela aprendeu a andar sozinha, irmão. Sozinha. Ela pegou a bicicleta, só pediu pra tirar a rodinha. Falei, tira a rodinha pra mim. E saiu andando. Aí eu falei, que isso, mano. Aí quando eu comecei a sentir essa meio depresinha, você falei, porra, que pai que eu tô sendo. Aí o Senhor falou no meu coração, relaxa, mano. Você fez o dever de casa. Aí o que eu entendi, que ela conseguiu chegar naquilo, porque eu venho treinando ela já tem um tempo. Pra ela não ter medo. Pra se ela cair, ela levantar. Sabe, tipo, outro dia ela subiu num brinquedo de 4 metros de altura. Sabe quando o pai leva a criança no parquinho? O que eu percebi que muitos fazem? A criança quer subir, a criança quer fazer, a criança quer tá. Aí o que o pai faz? Não, menino, sobe aí não. Você vai se machucar. Porque ele não quer que o filho se machuque, né? É natural. O cara não quer que o filho suba naquele negócio que é perigoso, que pode cair de lá e quebrar um braço. Então o que ele faz? Não suba aí. E não sei o que. Eu via isso muito no parquinho lá em Gramado, porque lá tinha vários parquinhos e a gente levava muito assim pros parquinhos. Aí os pais tudo assim, não. Aí não. Aí eu falei assim, mano, não é isso. Em vez de chegar pro filho e falar assim, não vai ali, esteja ali do lado. Esteja ao alcance, que se ele cair dali, você pega. Entendeu? Esteja treinando, dizendo assim, pisa aqui, pisa ali. E aí quando eu entendi isso, eu virei a chave. E aí eu sempre fiz isso com a minha filha. Aí outro dia ela subiu num negócio de 4 metros de altura, mano, sozinha. Lá em cima, papai, tá. Subiu. Eu falei, filha. E eu tava lá embaixo, que se ela caísse, eu segurava. E aí o Senhor mostrou no meu coração. Ele falou assim, você já tá fazendo o dever de casa. E ela é desse jeito porque vocês estão treinando certo. Sim. O certo é esse, pô. O certo não é que dependa do pai, que dependa da mãe. É que a criança se desenvolva sozinha. Só que ela não sabe, ela tem que aprender. E quem que treina? A gente. Então, quanto menos bloqueio a gente botar na cabeça dela, mais ela vai desenvolver, porque ela já tem tudo, pô. Que nem você falou, ela já nasce assim. Na verdade, a gente não tem que tirar o que ela tem. Exatamente. A gente... Já reparou que, tipo, eu reparei na minha primeira filha. A criança, ela tem todas as profissões dentro dela. Sabe tudo. Tudo. Ela pode ser uma pintora, pode ser uma baterista, pode ser um pedreiro, pode ser um engenheiro, pode ser... Todas as profissões estão ali. Pega um tambor, começa a bater. Pega um negócio, começa a desenhar. Pega um microfone, começa a cantar. Pega umas pecinhas, começa a montar. Ou seja, ela tem todas as possibilidades ali. Obviamente que algumas possibilidades elas são mais aguçadas, que é o tal do dom, que já vem contigo, é um presente, você ganhou. Você pode desenvolver. Só que qual que é a merda? A maioria dos pais olham, tipo, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma criança que tenha o dom de desenhar, mas não tem o dom de cantar, de escrever, de nada. Aí a criança faz um desenho, tipo, surreal pra idade dela, né? Nossa, filho, que desenho da hora, que não sei o quê. A criança fica assim, né? Nossa, meu pai gostou, porque ela quer ser amada, né, irmão? Claro. Nossa, meu pai gostou e tal. Aí o que se faz? É um reforço positivo. Isso na psicologia ensina, né? Reforço positivo. Você tá reforçando, aí ela vai se dedicar mais àquilo, porque ela tá recebendo um estímulo positivo. Mas só que às vezes ela escreveu alguma coisa ou fez uma outra coisa que não é dela e você nem dá bola às vezes. Aí o que acontece? Eu acho que aquilo não vai... Não tem um reforço positivo. Aí ela vai o quê? Canalizar pro que dá retorno, que criança não é burra. Entendeu? E aí ela se torna muito bom numa coisa só, sendo que ela poderia também se tornar bom em todas as outras coisas, se tivesse recebido o estímulo. Por isso que eu falo, você que é pai, você que tá assistindo a gente, o que seu filho fizer, cara, faça o mesmo estímulo, sabe? Nossa, filho, que da hora esse desenho, que da hora esse texto, que da hora esse brinquedo, que da hora, mano. E aí ele naturalmente vai desenvolver o quê? Múltiplos dons, irmão. Múltiplos dons. Não vai ser um cara que só vai ter alguma coisa, só vai fazer aquilo pro resto da vida. E aí eu entendi isso. Aí quando eu vi ela andando sem rodinha, eu falei, puta, tá aí.
Então a gente não põe um limite, a gente dá o quê? O suporte. E aí o que aconteceu? Voltando lá pra história da UTI, né? Uhum. Quando eu entendi que era sobre a minha filha e tal, Deus começou a mostrar as coisas que ele me chamou pra fazer quando jovem e eu não fiz. E aí eu comecei a acompanhar essa galera de Alphaville aí, esse pessoal. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, a gente vai pra lá. A gente vai andar junto com esse pessoal. A gente vai aprender Uhum. o que eles estão fazendo. E a gente vai levar a mensagem aos 4 cantos. Foi pra isso que o Senhor me chamou. Aí esse pessoal, é o que eu digo assim, é o pessoal da plataforma aí, Esse pessoal do ecossistema do do Pablo. a galera ali. Por isso que eu fui pra Alphaville mesmo, pra me conectar. E as coisas rolaram. Aconteceu. Simplesmente aconteceu, porque eu tava no flow. Aí eu me mudei pra Alphaville e não conhecia ninguém. Só tinha o contato do Janley, que eu tava falando com ele já remotamente, porque quando lançou aquele projeto da plataforma QGI, não sei se você lembra, o sistema caiu e eu tinha um contato do pessoal lá e aí eu consegui me conectar com os caras. Falei, eu ajudo, sou da área de tecnologia, eu posso ajudar. E aí eu conversei com ele por telefone, ainda quando morava em Gramado. Mas fora isso, eu não tinha contato com mais ninguém, não conhecia ninguém. O apartamento que eu aluguei foi pelo telefone, assim. A mulher foi lá, fez o vídeo chamado. Falei, tá bom, isso aí pode fechar. Aluguei o apartamento e vim. E aí eu comecei a participar dos eventos e tal. Daqui a pouco eu tava lá dentro, já ajudando os caras a desenvolver software, a fazer os negócios, entendeu? Mas eu vim parar, né? Respondendo a sua pergunta. Como é que você veio parar em Alphaville? Eu vim pra realmente aprender com esses caras, né? E levar a mensagem aos 4 cantos. Porque ficou muito claro pra mim, depois que aconteceu isso com a minha filha. Isso deixou muito claro que o nosso propósito da nossa família é servir o Senhor e ajudar outras pessoas também a ter esse relacionamento com Deus, sabe? E levar a mensagem. Por isso que hoje eu entendo por que eu tenho esse desapego. Eu consigo mudar pra qualquer lugar, mano. Você pode, se tiver uma missão pra ir pra Ásia, a gente vai pra Ásia, entendeu? Não tem apego nenhum. Um dos meus objetivos do podcast é tentar desvendar como que você consegue ter, as pessoas conseguem ter essa mentalidade, que eu acho que é a maior dificuldade. Tipo, realmente desapego, de realmente, puta, eu tô escutando a voz de Deus, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que seguir esse caminho, porque as maioria das pessoas aí não, até escuta, né? Só que ele É trava. falta de coragem, sabia? Tem muita falta de coragem, tem muita zona de conforto. Eu acho que o principal é a falta de coragem. De fazer, de ouvir e obedecer. Eu falo porque acontece comigo também, pô. Você acha que tudo que o senhor fala no meu coração, eu de bate pronto assim. Eu ainda tô nesse processo, né? Uhum. De responder mais rápido. Não, você tá bem, tá um processo avançado já. É porque tem umas coisas que ele pede que você fala assim, tem certeza? É isso mesmo? Ó, pra você ver, esse negócio do... Fui morar lá em Alphaville e tal, conectar com as pessoas. E aí o senhor pediu pra montar um call center. Aí eu falei, call center, irmão, sou de tecnologia. A gente põe robô pra atender as pessoas. Não, é call center com gente. As pessoas estão ficando sem relacionamento com o ser humano. Tem que ter pessoas nisso. Eu falei, beleza. Aí eu fui ver daqui a pouco o call center era área de venda. Aí depois que eu montei o call center de venda, eu identifiquei um processo que faz com que as pessoas vendam mais. Desbloqueios emocionais. E aí eu identifiquei um processo sobre a energia masculina no processo de venda. Comecei a desbloquear os caras nisso. Comecei a ver o efeito que o bloqueio de paternidade afetava no processo de venda e o processo de venda na prosperidade do cara. Tá tudo interligado. Aí eu descobri esse caminho. Uhum. E aí o senhor falou pra fazer uma imersão só pra homens. Aí eu fiz uma imersão. Então imagine assim, sei lá, você tá aqui, aí o senhor fala assim, ó, você vai fazer uma imersão só pra homens de 2 dias aí e tal. Você vai ensinar os caras a ativar a energia masculina, a ser homens de verdade, a ser pai. Você vai falar, beleza, vou fazer. Uhum. Pelo amor de Deus, não é tão simples, né? Hoje você já tem mais consciência, Sim, você sim. até toparia um negócio desse. Mas assim, a maioria das pessoas vai olhar pra isso e falar assim, para, mano. Você vê que nem tem muito movimento pra homens. Você vê que não tem muita coisa voltada pra homens, sabe? Porque o pessoal fala, porque não vende. Porque homem não vai, quem compra esse tipo de coisa é mulher. Pô, deixa eu te falar, eu não tô aqui pra vender isso, entendeu?
E aí, por isso que eu tô fazendo. E aí, o que acontece? Mesmo assim, vende. Olha só que louco. Porque não é eu, entendeu? É o favor de Deus. Então, por exemplo, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a aparecer no nosso caminho, começam a se conectar, que eu nem esperava isso acontecer, entendeu? Até mesmo estar aqui, por exemplo, no podcast com você. Quando que isso ia acontecer se eu não tivesse ouvido esse chamado? Você nem ia saber quem é o Paulo. Se eu não tivesse em movimento e obedecendo ao Senhor. Você nem ia saber. A gente não estaria aqui, como você também está obedecendo e fazendo as coisas que está dentro do seu coração. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas não escutam, e quando escutam, elas têm medo, falta coragem para obedecer, e por isso que elas não vivem o sobrenatural, entendeu? Elas vivem só o arroz com feijão da vida. E não tem essas experiências que muita gente fala, nossa, eu gostaria de ter essa experiência, e não tem. E isso tem a ver com desapego também. Que essa, na verdade, assim, eu nem sabia que dava pra ter experiência, no meu caso. Assim, aquele de... Eu não sei como... Você tem um... você vende um ensinamento cristão já, né? Lá desde criança. Eu não sei como que é. Eu não entendo nada de igreja, essas coisas. Se é adventista, não sei, batista. E é isso que eu acho que ainda bem que eu não entendo, sabe? Cara, é verdade mesmo. Sabe? Ainda bem que você entende. Ainda bem que eu não entendo, porque o pessoal vem carregando essa monte de religiosidade, um monte de regra aí de igreja que eu fui entender disso. E isso eu falo assim, cara, ainda bem que eu nem sabia. Isso eu tô conhecendo há 2, 3 anos. Então, a minha busca foi essa mesmo de, eu tive uma experiência e falava, cara, que foi isso, né? E aí eu falei, meu, eu vou buscar isso. Aí você não vem com os vícios, né? Não vem com vício, exatamente, né? Não vem... É verdade. Eu até falei outro dia numa live, eu falei assim, cara, às vezes muitas pessoas não se conectam com Deus por conta dos crentes, mano. Porque as pessoas se intitulam crentes, se intitulam cristãs e não são de verdade. Não vivem a experiência de verdade. Entendeu? Frequenta lá, bate ponto todo dia, com a Bíblia embaixo do sovaco, entendeu? Só que a vida é uma merda. É um mau caráter. E aí a pessoa que tá de fora, fala assim, mano, vou seguir isso aí? Eu não, tô de boa, prefiro continuar aqui na minha doideira, pelo menos não tem esses filha da mãe aí. Porque tem muito. Entendeu? Mas Paulo, é porque as pessoas miram nas outras pessoas, não em Deus, tem que mirar em Cristo. É verdade isso. Só que a pessoa não tem essa consciência ainda. E aí quem é o representante, entre aspas, do povo? É aquele pessoal lá que fala o tempo todo, Senhor, Senhor. E na Bíblia já diz, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É por causa disso. Muito crente de Bíblia embaixo do braço não vai acessar. E pessoas como você, como um montão de gente que tá chegando agora no movimento, que tem experiência real, é verdadeiro. E às vezes nem abre a boca pra falar Senhor, Senhor. Vai estar lá. Eu costumo dizer que tem vários caras, até artistas, que você vai olhar assim, nossa, mas o fulano acessou? Acessou. Porque o ser cristão não é ficar falando Jesus o tempo todo. Entendeu? Ser cristão é ter o estilo de vida de Cristo. É fazer como ele faria. Entendeu? E as pessoas não entendem. E as pessoas se afastam. E que nem, por exemplo, tinha um trecho da Bíblia que eu via muito, e acho que foi uma das coisas também que me fez se afastar de Deus. Aquele Salmo 23, não sei se você conhece. Pessoal... Conheço, mas não sei de cor. Pessoal antigo aí de igreja sabe de cor e salteado. Eu decorei quando eu era jovem na igreja adventista, tinha umas tarefinhas que tinha que fazer. Sim. Uma das tarefas lá era decorar. E o Salmo 23 eu decorei. Eu lembro até hoje, mas não 100%, às vezes falha a memória, né? Mas dizia assim, começa assim o Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você viu aquelas cantaiadas todas, Senhor é meu pastor e nada faltará. Aí você olha pro cara, tá faltando tudo. Falta dinheiro, falta saúde, falta paciência, falta tudo na vida do cara. E aí fica enchendo a boca, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falei, então tem alguma coisa errada aí, entendeu? E aí isso foi entrando na descredibilidade mesmo, né? Tipo, o Senhor, né, vai ficando na descredibilidade. Falei, se o que cara tá dizendo que ele é o Senhor dele e ele tá vivendo essa vida, que Senhor é esse que você serve, irmão? Entendeu? E isso realmente uma das coisas que me afastou. Só que hoje eu entendi. Hoje eu entendi esse salmo. Quem estiver acompanhando aí, abre aí, se ela tiver uma Bíblia aí, já pega aí. Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu não lembro agora tudo. Se alguém tiver a Bíblia aí, pega aí. E aí eu comecei a meditar sobre isso, e aí o Senhor me revelou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. O que seria verdes pastos, né? Seria lugares tranquilos, de abundância, pasto verde, a comida pro bichinho lá. Sim. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como assim? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo algum, porque o Senhor está comigo. E aí eu tive essa revelação desse Salmo 23. E as pessoas não entendem. O Salmo 23, ele é sobre obediência. Você sabe como que uma ovelha vai num pasto verdejante? Não. Porque tá escrito lá, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Como que um pastor faz uma ovelha deitar em verdes pastos? Você nunca viu como é que funciona? Não sei. Eu fui pesquisar. Uhum. Eu fui ver como é que funciona esse negócio aí. Depois você busca aí, você que tá acompanhando depois no YouTube aí, depois que você assistir esse podcast inteiro. Você procura no YouTube aí como é que funciona. Tem os vídeos. Como é que o pastor conduz as ovelhas? Comando. Ele não pega a ovelha pelas quatro patas, carrega assim, vamos levar você aqui pro verde pasto, vem cá, ó, tá vendo o pasto verde? Tá aqui, ó, puf, e te coloca lá. Ele não faz isso. Ele vai dando direção e chamando e dando comando. Entendeu? Então ele dá o comando e sinais. E a ovelha obedece. Por isso que ela chega nos verdes pastos. Porque se a ovelha que não obedece, se distrai com a borboletinha e vai caçar a borboletinha, ela vai se lascar. Ela vai para outro caminho. E aí eu entendi que é sobre obediência. Então, se você está obedecendo ao Senhor, seguindo o caminho que Ele te chamou, que Ele falou para você fazer, se você está ouvindo e obedecendo, por mais que você ande no vale da sombra da morte, não vou ter medo nenhum, porque tu estás comigo. O que é isso? Cara, às vezes você precisa passar pelo vale da sombra da morte, mas quem te colocou no vale da sombra da morte? Foi o Senhor. É o Senhor que sabe o caminho. Se você foi parar lá por obediência, aí que tá um detalhezinho. Tem gente que tá às vezes no vale da sombra da morte, mas não por obediência. Ele tá no vale da sombra da morte por desobediência, porque saiu do caminho. Mas se você estiver no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Ou seja, eu tô no vale da sombra da morte porque o Senhor me chamou, eu tive que passar por esse caminho aqui. Você olha pra esquerda, olha pra direita, o bicho tá pegando. Mas o Senhor me chamou pra passar por aqui, eu vou passar, porque Ele sabe que isso aqui vai me levar pro pasto verdejante, vai me levar pra águas tranquilas, vai me levar pra onde Ele quer que eu vá. E Ele nunca vai querer me levar pra um lugar que não seja bom. Entendeu? Então o Salmo 23 é sobre obediência. E muitas pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é só que o Senhor vai me dar tudo. Não vai, irmão. Ele não vai te dar as coisas. Ele já fez, já deu, já tem, já existe. Você que tem que acessar. Aí como que você acessa? Obedecendo. Sacou? Entendi. As pessoas acham que vai cair do céu. Oh, já caiu, já tá tudo que tinha que cair, já caiu. É a mentalidade da pessoa, né? Eles não conseguem... Foi doutrinado, é o que eu falo, que é doutrinado assim, né? Achar que tem que ficar pedindo as coisas, né, pra Deus e vai vir tudo muito fácil. Exato. É um Deus assim Então, nesse sentido. E aí a pessoa às vezes tá anos numa igreja pedindo e não vivendo a experiência. Entendeu? Por isso que eu falo, tem muita culpa, assim, esses crentes aí, por muitas pessoas não se conectar realmente com Deus. Porque eles não vivem. E eles ficam falando, e a pessoa de fora olha aquilo e fala assim, não quero isso pra minha vida. Não, pior que eu nem... o que eu aprendi também, assim, eu nem culpo eles, né? Porque nem eles sabem. Exatamente, eles nem se desenvolveram. Eles não sabem, é aí que tá, né? Cara, é muito profundo isso. Demais, demais. A galera tá acompanhando aqui no Instagram ao vivo, ó. Vou até fechar, porque se você quiser ver o episódio completo, você vai ver no canal do YouTube, tá bom? Pode fechar aí que a gente vai botar no canal do YouTube aí depois. Falou, minha gente, até. E...
Cara, é isso. Isso. Ah, mas Paulo, cara, eu queria que você falasse um pouco então, só pra. Sobre o seu movimento. Acho que é legal a gente falar, explicar um pouco do movimento do Homem de Honra, como que. Massa. Então, o movimento, como eu tava falando sobre obediência, né? O senhor pediu para levantar mais homens para levar a mensagem, porque a gente acredita realmente assim que tem lugares que só homem que vai chegar, sabia? Vai ter lugar que a gente vai precisar levar a mensagem aos quatro cantos que só homem realmente vai. Por que, Paulo, só homem? Porque são lugares realmente perigosos, entendeu? E é o homem que tem que ir na frente. E aí o senhor me conectou com o Israel Eloy, que ele foi num primeiro evento que eu fiz só para homens. E aí, depois que ele foi lá e teve a participação, ele chegou e falou: cara, também tá ardendo no meu coração, vamos fazer um movimento só para homens. E porque o primeiro evento chamei Hackeando o Mecanismo, o nome do evento. Uhum. É bem a tua cara. Então, e era só para homens, era a mesma Uhum. pegada. Só que o nome era Hackeando o Mecanismo. Eu falei: gente, vamos colocar um nome assim, né? Tipo, um nome interessante, assim, que talvez não taxe, né, como tipo, um negócio pra homem, sabe? Uhum. Por que hackeando o mecanismo? Porque a gente entendeu que existe um mecanismo, certo? Ah. E aí o hackeando é o quê? A gente dá um jeito nesse mecanismo. A gente conseguir resolver o problema do mecanismo que tá travado. Uhum. Imagine um relógio, né, aquele mecanismo de um relógio e tá travado. Aí precisa, para ele rodar, para ele funcionar perfeitamente, existe algumas coisas que você tem que destravar e existe alguns hacks que vai fazer o sistema funcionar melhor. E aí eu criei com esse nome, e aí o Israel participou desse evento, e depois de lá ele sentiu também de tocar, e a gente começou a fazer esse evento chamado Homens de Honra, que é uma imersão. Começou como eu falei para você, começou como uma imersão. Hoje já é um movimento e uma confraria, né? Hoje a gente está num grupo aí de 22 homens que fazem parte desse movimento. É voltado apenas para homens, empresários, líderes, sabe? Uhum. Líderes que compartilham a mesma fé, né? Que se move por princípios e propósito. E aí o que é confraria? Confraria é quando os homens se reúnem pelo mesmo gosto, né? Pelo mesmo algo em comum ali que gostam de fazer. Não tem a confraria de vinho que as pessoas se reúnem porque curtem o vinho, confraria de, sei lá, de charuto, que os caras curtem um charuto. Então, o que a gente curte? A gente curte o reino, a gente curte fazer negócio com propósito. Entendeu? A gente curte tecnologia, fazer coisas que escalam. Por isso que a gente fala de marketing digital. Porque não tem como você falar de escalabilidade sem falar de marketing digital. Entendi. Não tem como falar sobre marketing digital se não falar de tecnologia. Entendeu? E aí, só que a gente faz isso o quê? Com propósito. A gente faz isso com um direcionamento em comum, né? Nosso objetivo sempre é o reino. E aí a gente fez essa imersão. Dessa imersão se tornou um movimento. Dentro desse movimento se tornou uma confraria. Aí dentro dessa confraria a gente promove experiências para os confrades, onde a gente tem uma imersão também na ilha, que a gente passa 3 dias, né, em busca do desenvolvimento físico, mental e espiritual. E essa imersão surgiu também no meu coração. O Senhor colocou no meu coração, eu fiz um MVP. Como tudo na vida, a gente faz um MVP, testa, o negócio funciona, a gente escala. E eu levei uns caras pro meio do mato 3 dias, sem comer, sem nada. Falei: mano, agora vocês vão ter que se virar. Porque isso ajuda também a ativar a energia masculina da pessoa, que é a energia do caçador. Os homens modernos, eles esqueceram disso, cara. Os homens modernos, tô com medo da barata, né? Barata, tem os caras que estão até moderninhos demais, né? Mas não entende. Por exemplo, hoje você, num clique, você tem um iFood, certo? Mas esquece que alguém precisou ir lá e fazer o negócio, entendeu? Aí eles perdem essa pujança, essa energia, o caçador, entendeu? Isso reflete diretamente no resultado dele, sabia? Porque assim, antigamente era a caça que você trazia para casa. Hoje você traz o dinheiro para sustentar sua família, dar conforto e proteção, né? Hoje não é mais caça, hoje é o dinheiro. E aí, como é que você faz para trazer o dinheiro? Você tem que ativar o caçador. Sim. Você tem que ir pra caça, você tem que ir lá e buscar. E aí, com esse objetivo, a gente fez essa imersão na ilha. A gente passa 3 dias e sobe uma trilha num pico muito louco lá. Você ainda vai um dia, né? Não, eu vou no próximo. O que você teve agora, eu queria muito ter ido, só que eu tinha um compromisso marcado mesmo, já tinha de um mês anterior. Aí eu falei, não tenho como. Mas o próximo eu vou com certeza. Então, e aí a gente tem feito isso constantemente aí. Tem sido uma experiência bem, bem interessante, cara. Bem relevante, assim, pra galera que participa, assim.
É muito louco, porque a gente vai com um direcionamento, né? Mas só que a gente é freestyle, né? Uhum. E aí na hora o negócio começa a desenrolar para um lado e não só para os participantes, mas para mim também. Toda vez que eu vou para lá, são novos downloads que eu baixo, né? São novas frentes que eu aprendo. E olha que louco, cara. Eu nunca imaginava. A gente vai para um lugar lá, é uma ilha, em Angra dos Reis. É um lugar que eu frequentava muito quando eu era criança. E foi um dos lugares que eu mais tive bloqueios instalados. E hoje tá servindo pra ajudar a galera a desbloquear. Olha que louco. Mas é isso. O lance. Cara, o que eu tava pensando muito é isso. Tudo que era. Qual que era a frase que eu tava falando? É o desconforto. Tudo que é desconfortável pra você tem que fazer. É. E na hora que você supera aquilo, você fala, putz, aí começa a destravar outras áreas que não tava desenvolvendo, né? É aquilo que o pessoal fala, sabe? Tipo, eu não preciso fazer isso. Sabe? Tipo, sei lá, vou ter que vir aqui servir e lavar o chão. Não preciso fazer isso. É exatamente o que você precisa fazer. Exatamente. Esse foi um drive que eu coloquei na minha cabeça. Tô desconfortável, só faz. Não pensa por quê, só vai lá e faz. Qualquer coisa. É exatamente o que você precisa fazer. Alguma coisa você vai te beneficiar. Você não sabe o que é. Aquele lance da criança, né? Seu filho tá falando, come isso aqui. Eu não quero. Pô, você nunca experimentou, mano. É verdade. Experimenta pelo menos. Né? Experimenta. Pô, no máximo você fala, pô, não gostei desse negócio, no pior dos casos. Pelo menos você sabe que você não gosta mesmo, tem certeza, né? E aí você tem mais repertório também quando você se permite experimentar e você aprende coisas novas o tempo todo, alimentos novos o tempo todo. Você cria repertório. E esses repertórios são importantes, cara, porque quando você junta vários repertórios, às vezes você tá numa situação que você precisa de uma solução e aquela solução ela vem do casamento de vários repertórios, de várias coisas que você já viveu, que você passou, e se conecta e puf, sai uma solução. Isso tem uma ligação direta com a criatividade. Criatividade da pessoa. E se tem alguma coisa poderosa, assim, isso eu posso falar com toda certeza, que a pessoa tem é a criatividade. É forte demais, cara. A pessoa que tem a criatividade. Mas a criatividade não é imaginação. Tá. Sabe? Tem gente que acha que é criativo. Porque tem uma imaginação fértil. Não é uma imaginação fértil. A criatividade já tem a ver com criar. Entendeu? Só que começa com a imaginação. Mas só que se você só ficar na imaginação, é igual a Bíblia diz. É a fé sem obra. É morto, serve pra nada. Tá. Então você tem a imaginação, é o primeiro passo. Aí o segundo passo é você realizar aquilo, de alguma forma você criar. E por que eu falo que a criatividade e a mentalização também são armas muito poderosas? Porque tudo começa na cabeça de alguém, mano. Esse copo aqui mesmo, ele surgiu primeiro na cabeça de alguém. Só que alguém tinha que executar, fazer. Alguém executou. Se ficar só na cabeça de alguém, era o quê? Morto. A fé sem obra. E aí o que a Bíblia diz? Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. O pessoal que tá acompanhando nós aqui é bom de Bíblia aí, pode caçar os versículos, depois põe na descrição do... Isso tudo tá na palavra. Então, como é que se agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você vai agradar a Deus com fé. E aí a pessoa acha que fé é o que é fé? É acreditar e não sei o quê. Não é só isso não, irmão. Porque a fé sem obra, ela é morta. Você acha que você vai entregar o que pra Deus? Uma fé morta? Ou uma fé viva? Sacou ou não? Eu saquei, sim. Você entendeu? Aí você agrada a Deus. Então por isso, quanto mais o cara faz, mais o cara recebe, mano. Quanto mais o cara cria, realiza, abre frente, mais ele recebe. É aquela música que diz, né? Como é que é? Antiga, aquela música. O pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Não tinha uma música assim? Tá é bem. verdade, cara. É isso mesmo. Entendeu? Quanto mais você faz, mais você recebe. Isso, inclusive, tá na parábola, né? Dos talentos é isso. Quando você tem pouco e você não multiplica, você fica até sem o que você tinha, irmão. Agora o que você tem e você multiplica, você recebe muito mais. Entendeu?
Porque isso tem a ver com fé. Uhum. A fé é viva. Cara, mas é que é assim, Paulo, assim, esses entendimentos, assim, é difícil, né? Eu não sei quando que você teve esse despertar, assim, sabe? Quando tudo se conectou. Aí, na verdade, o que eu tô querendo chegar é o quê? Porque eu falo isso por experiência própria. Podiam falar do meu lado e não encaixava. Não encaixava. Aí, por isso eu tô tentando fazer uma junção aqui, sem merchan nem nada, assim, que eu digo assim, por que que eu acho interessante o movimento que você faz do Homens de Fé, Homens de Honra? Por que de estar indo pra essa história de ir pra Alphaville? Porque o que eu entendo aqui, o que o grande lance, assim, que eu da minha cabeça é, onde que eu vou... Eu quero... O que esse cara tá vivendo esse negócio aí, essa conexão com Deus, como que ele tá fazendo isso? Só que o cara pode falar, não vou entender. Então o lance é o quê? Eu tenho que andar com esse cara. E aí por isso que eu acho que é o grande lance do movimento que vocês fazem, eu acho que é tão importante, assim. Porque assim, por mais que a gente fale, você tem que andar com as pessoas. Tem que andar junto. Aí vai da Porque gera uma linguagem, a ambiência. ambiência do negócio, Com certeza. sabe? E aí que eu acho que o fantástico da internet. Pra mim é isso, cara. O fantástico da internet é isso. O que, Paulo? Qual que é o fantástico da internet? É dar a possibilidade. Por exemplo, a gente tá aqui por conta da internet, Uhum. irmão. Se eu estivesse lá na minha cidade, na minha bolha lá, eu nunca ia estar aqui conversando com você. E a internet, o fantástico disso é que conecta as pessoas que estão no mesmo propósito. Uhum. As pessoas que estão... Pô, se não fosse ela, nunca que a gente ia se encontrar. Então isso permite que você caminhe mais junto, que você tenha experiências, você compartilhe essas experiências. E a pessoa, ela serve de referência, pô. Sim. Serve de referência, você fica um referenciado. Então, às vezes você quer ter uma experiência e você nunca teve, mas uma pessoa do lado teve uma outra experiência parecida ou algo do tipo e você consegue entender como aquilo se aplica pra sua vida também, entendeu? E é a pessoa que tá na mesma frequência que você. Porque não adianta também você andar com um cara que tá na frequência, sei lá que frequência que o cara tá. Não dá match, entendeu? É na tipo verdade, Tinder, não dá match. na verdade, o lugar que a gente tá, na verdade, aquela frequência já tá toda errada, né? Tipo, o passado que vinha e tal. Tem que Então, a sair, gente né? nasce, cada um numa família, numa cidade, cidade. num bairro e tal, isso aqui tudo mundo afastado, certo? Pá, nasceu lá. Só que aí com o fantástico da internet, que aí a gente se conecta na internet, ou seja, já não tem fronteira, Uhum. já tô conectado aqui na internet, então a gente já tem essa proximidade virtual. Só que hoje, com a liberdade também geográfica, home office e tal, já te permite também ter a liberdade geográfica. Então, vamos mudar para Alphaville, fui para Alphaville. Eu fui para Gramado porque eu escolhi ir para Gramado. Eu fui para Alphaville porque eu escolhi ir para Alphaville. Entendeu? Porque eu já tinha alcançado essa liberdade geográfica há um tempo. Que, inclusive, foi uma coisa que eu ficava refletindo muito. Eu achava que era por conta da minha área de tecnologia, que eu atuava. Eu falei, não, mas aqui eu atuo com tecnologia, tenho essa facilidade de atuar de forma remota em qualquer lugar. Eu posso escolher onde eu quero morar. Só que eu conheci uns caras, eu comecei a analisar os amigos que se formaram comigo, as pessoas que trabalharam comigo, as pessoas, elas não têm essa liberdade. Mesmo podendo. Uhum. Elas ainda estão presas nas cidades delas, nos escritórios, nos lugares. Aí que eu entendi que não era a profissão que eu tinha, e sim a mentalidade que eu já carregava. Entendeu? Eu já tinha essa mentalidade. Essa parte de criatividade, essa parte do desapego. Eu já tinha tudo isso. E eu achava que era natural. Que todo mundo tinha. Mas não. Eu vi que realmente era uma coisa que eu tinha desenvolvido. E muito de dom que o Senhor me deu. Entendeu? Essa parte da criatividade, então, nossa, mano. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas não conseguem fazer uma mentalização. Elas não conseguem criar as coisas. Mentalização? Nossa. É tipo criar coisas na cabeça, elas não conseguem. E se elas conseguem, às vezes é um certo nível, não consegue. Você nunca parou pra pensar, por que tem um cara que é empreendedorzão e o cara que não é tão empreendedor? Isso eu descobri lá em casa, com a minha esposa. Minha esposa, ela sempre foi mais conservadora. A mãe dela fez concurso público, ela também queria fazer concurso público, queria ter aquele negócio de estabilidade e tal. E aí outro dia ela foi chamada pra trabalhar no escritório de advocacia. E aí eu falei, mas o que eles estão precisando lá? Não, eles querem uma pessoa que entenda de direito, mas que não goste de direito. Olha só que louco. Porque não é pra ser advogado, não é pra ficar fazendo petição, é pra
coordenar e controlar os prazos. Era pra fazer um papel de controller do escritório de advogado. Aí eu falei, nossa, que legal isso aí. Então, se ele tem essa dor, outro escritório vai ter a dor. Já a cabeça do empreendedor é assim, né? O empreendedor é o cara que tem a imaginação mais ativa do que os outros. Sabia disso? É que solucionador, né? É, porque ele enxerga antes aonde? Na mente. Na mente. Nossa, mas o cara é solucionador porque ele viu a solução aonde, meu amigo? Na cabeça dele. E a maioria das pessoas não tem isso. Elas não conseguem enxergar a solução na cabeça delas. E aí a minha esposa foi pra esse escritório. Aí eu falei pra ela, nossa, amor, pega lá, vê o que os caras precisam. Já dá pra montar uma empresa e prestar essa consultoria de controle para as outras empresas aqui de Alphaville. Os outros escritórios devem ter a mesma dor que ele. A gente cria um sistema, já ajuda na cabeça assim, né? Do empreendedor já assim, né? Alucinado. Ela olhava assim pra mim, tipo... O cara tá viajando, né? Tipo... nossa, para, que empreender o quê? Deixa eu lá, meu trabalhinho, meu dinheiro e tal, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. E aí ela foi. Aí o que aconteceu? Ela começou a ver com esses olhos como funcionava o fluxo, como o escritório funcionava, como as coisas aconteciam. Aí teve um dia que ela chegou pra mim assim e falou assim, nossa, amor, acho que dá pra abrir um escritório. Aí eu parei assim, ela. Louco isso. Foi aí que a chave virou, foi aí que eu entendi o mecanismo da mentalização, foi aí que eu entendi sobre a criatividade, eu entendi a diferença de quem é empreendedor e quem não é empreendedor, entendeu? E aí eu cheguei assim, nossa, mano, por quê? Eu falei, não, porque eu vi, quando ela falou essa palavra, eu vi, aquilo foi assim, ó, baixou na minha cabeça, da onde, mano, é isso. Por que você acha que o PNL, essas coisas, os caras fazem o quê? Mentalização. É uma mentalização que faz as pessoas verem de forma guiada. Fecha os seus olhos agora. Imagina você fazendo isso. As pessoas, elas são guiadas por uma mentalização, mas elas não conseguem criar as próprias dela. Cara, que louco isso. Elas não conseguem criar. A maioria não consegue. Você nunca parou pra pensar, tipo assim, um cara que faz um prédio, por exemplo, um empreendimento como esse aqui. Por que o cara fez um empreendimento desse? Ele podia ter colocado o dia dele em outro lugar. Futuro do futuro. E viu antes na cabeça dele. Meu Paulo, na verdade a pergunta que eu ia fazer assim é... dá pra aprofundar nisso, sabe? Eu fico pensando, por que essas pessoas não conseguem visualizar como resolver esses problemas dessas pessoas? Porque precisa, né? Eu acho que na verdade, a pessoa entender que já é criativo, já tem isso, só não tá sendo ativado. Exato. O porquê disso tudo, mas assim, cara, perdão. Então a gente vai ficar até amanhã aqui. Não, porque se deixar aqui... Não, a gente tá estourando aqui no horário. Mas assim, cara, gente, segue o perfil da gente. Vem aqui, ó. Vai ficar pra um segundo episódio. Vem no segundo episódio, quer essas informações. Entra no perfil do Paulo aqui, que ele entrega muito conteúdo também disso, direto. De empreendedorismo, da palavra, de negócios, vendas, e, sabe, todos esses assuntos. Marketing digital. Os segredos de Alphaville, cara, tem repertório pra caramba aqui. Se esse episódio aí animar a galera, botar bastante comentário, der bastante visualização, isso. A gente vem pra uma segunda etapa aí. A gente vem uma segunda etapa aí vocês já mandam a sugestão pra gente vir com os assuntos que realmente vocês querem, vocês estão bem interessados, assim. Mas é isso, gente. Cara, Paulo, vamos lá, última mensagenzinha que você quer deixar pra galera aí. Não, só queria agradecer aí por essa oportunidade aí de estar compartilhando mais um pouco, né? Uma coisa que eu costumo dizer, inclusive no movimento da gente dos homens de honra, os caras falam, homem de honra são os caras bons, não sei o que, perfeito. Eu falei, não. A gente tem nossos defeitos, a gente tem os nossos problemas, mas uma coisa que a gente não é arregão. A gente não arrega. Então a gente não arrega um chamado, a gente não arrega um convite de levar a mensagem. A gente não dá pra trás, a gente faz o que o Senhor chamou pra gente fazer. Isso é o que tem me drivado, assim, bastante. É não arregar, é fazer o que o Senhor pede. E a mensagem que eu gostaria de deixar pro pessoal é sobre isso, sabe? Sobre não querer sair também mudando as pessoas, que todo mundo seja empreendedor. Você tem que entender que a pessoa, ela não desenvolveu ainda. Tem como desenvolver? Tem. Mas eu já fui esse cara aí já, de tipo... Nossa, todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ser... Por que os caras...
eu entendi por que eles não fazem isso. E passa por o que eu acabei de falar, sobre a mentalização. Eu sei por que isso bloqueia as pessoas. Isso tudo tem a ver com bloqueios emocionais mesmo, entendeu? E aí, esse trabalho que a gente vem fazendo vem ajudando as pessoas a enxergarem, a se enxergar. Essa é a palavra, é se enxergar. As pessoas precisam se enxergar. Quem elas são, quem realmente elas são. E aí, quando elas se enxergar, entender quem elas são, elas vão ver o potencial. E aí vai sair do potencial e vai entrar pra ação. E vai fazer as coisas acontecer. Entendeu? Então, se eu posso deixar alguma coisa aqui pra você, é o seguinte. Escute o seu chamado. Só que você precisa tirar esse quilo de cera que tá no seu ouvido pra poder ouvir, tá? Esse chamado, tá bom? Isso aí que eu gostaria de desejar pra vocês. Legal, legal. Ô, Paulo, muito obrigado pela participação, cara. Sensacional. Imagina, cara. Tamo aí, precisando aí, E, tamo junto. galera, estamos no fim de mais um episódio aqui do Repare Podcast. Obrigado por acompanhar a gente, por estar acompanhando esse tempo todo com a gente. Não esqueça, compartilha, curte, bota o sininho, já sabe, né? Pra essa mensagem chegar pra mais pessoas. Tamo junto aí. Valeu.